Fala nação, o Flamengo ontem atropelou na estreia do Mundial de Clubes 2-0. Bora dar uma olhada aqui da repercussão pessoal da ESPN Brasil, do programa Equipe F, falando sobre a vitória do Flamengo, elogiando bastante a estreia do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Já deixar os créditos aqui na descrição. Se inscreva também aqui no nosso novo canal, nos ajude se inscrevendo, deixando aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Ativa aí o sino das notificações, mas agora, bora pro vídeo. Equipe F agora para falar do Flamengo, Pedro Ivomeida chegando com as notícias. Pedro, vai que é sua. Mengão! É isso, Felipe. Um abração a você, um abraço ao Zé, ao Pascoal e um abraço mais do que especial, um beijo muito carinhoso ao nosso aniversariante de hoje, nosso tetracampeão do mundo, Zinho. E falar de Zinho é falar de Mundial, de Estados Unidos e é falar também de Flamengo. E a gente está aqui na Universidade de Stockton, em Atlantic City, base do Flamengo nesse reta inicial de Mundial de Clubes, para falar um pouco sobre a vitória de ontem na estreia contra o Esperance, né, lá na Filadélfia, e projetar também já o próximo jogo contra o Chelsea na sexta-feira, também na Filadélfia. Clima muito tranquilo por aqui, e eu não falo exatamente dessa temperatura amena e agradável, mas um clima de alívio, de comemoração, de celebração, de missão cumprida depois dessa primeira partida no Mundial de Clubes. Existia um temor ali de um certo nervosismo, uma certa ansiedade, né? Tirar um pouco aquela estreia, aquele peso do corpo na primeira partida do Mundial é sempre um pouquinho mais complicado, e o Flamengo parece que cumpriu exatamente o que o técnico Filipe Luís queria. Um time com uma proposta de jogo muito clara, muito bem definida, muito bem executada, pelo menos no primeiro tempo. Um gol que sai rápido a partir de uma criação pensada, de uma execução de movimentos ali treinada, né? A bola sai do Jorginho contra o Arrascaeta para o Varela na segunda trave para o Luiz Araújo escorar. Gol do Arrascaeta, um movimento que, segundo palavras de membros da comissão técnica e dos jogadores, foi exaustivamente treinado ao longo dessa semana aqui na Universidade de Stockton. Time esse que recebeu muitos elogios do treinador Filipe Luís. É claro que teve ali um ritmo um pouco mais tranquilo, um controle de jogo pela bola no primeiro tempo, alguns erros de passe no segundo, ajustes do adversário no início do segundo tempo também, que levaram algumas chances ali. Rossi teve que trabalhar, mas uma vitória construída também pelos pés de Jorginho e de Luiz Araújo, confirmando ali o 2-0 no segundo tempo para a coisa ficar um pouco mais tranquila. Então o Flamengo vira essa página, chega um pouco mais leve para essa preparação de olho no Chelsea na próxima sexta-feira. Por aqui hoje, terça-feira, apenas reservas em campo. A turma que começou o jogo de ontem não estava em campo. Alexandro, que foi poupado fora da relação de ontem, também não esteve em campo. Segundo informações do Departamento de Comunicação do Flamengo, ele não preocupa para o jogo contra o Chelsea. Toda a delegação estará à disposição do técnico Filipe Luís, então ele escolhe os 23 relacionados. Eu falo toda porque Nico de la Cruz, que se recupera também da situação no joelho, estará em campo amanhã treinando com os companheiros, de acordo com a informação do Departamento Médico do Flamengo, e estará também à disposição do treinador Filipe Luís. Mas aí a gente pergunta, Alexandro volta? De la Cruz entra no time? Alexandro, muito provavelmente sim. De la Cruz ainda espera mais um pouquinho, ainda mais depois da ótima atuação de Jorginho. Pulgar e Jorginho devem ser mantidos no meio de campo, Arrascaeta também fazendo uma função mais centralizada de criação, Gerson por um lado, muito provavelmente Luiz Araújo também muito bem, autor de gol ontem, mantido do lado esquerdo. A dúvida agora no comando de ataque, Pedro, quem sabe Bruno Henrique por ali, quem sabe até Plata, entrou bem ontem, tem ali o aval, tem o gosto ali de Filipe Luís, que é um grande fã do seu futebol, e na linha de zaga nada deve ser alterado. Treinamento amanhã, tático, quinta-feira também, depois a equipe ruma para a Filadélfia, dorme na Filadélfia, assim como fez na estreia, e se prepara para o jogo de sexta-feira, o aguardado jogo contra o Chelsea. O Flamengo, por enquanto, é líder e quer tentar beliscar uma boa atuação, pelo menos um empate para se manter na liderança, porque não sonhar com uma vitória. Tem gente dizendo aqui que dá, mas esse papo eu deixo para vocês, para a gente comentar a vitória de ontem, a projeção do jogo contra o Chelsea e essa semana um pouco mais tranquila, de menos ansiedade, aqui em Atlantic City, base do Flamengo, Universidade de Stockton e jogo na Filadélfia na próxima sexta-feira. A gente segue aqui, né, Felipe, na cola do Flamengo. Qualquer coisa, estamos à disposição do Equipe F, de toda a programação da ESPN também, do Disney Plus. Um abração, mais uma vez, para o nosso Zinho. Valeu, Pedro, trazendo todas as informações do Flamengo. Então já lanço pro Zinho, depois das informações do Pedro do Flamengo, vamos debater esse Mengão. Venceu 2-0, o Chelsea também venceu 2-0. O Zinho. Hã? O Zinho acertou o placar. Acertou o placar, né? Ele estava iluminado. 2-0 também. Falou também o Zé. Ah, vovozinho, tamo juntos, hein? Boa! 2-0, falei também, acertei. Falou, verdade. Eu acertei o placar futuro, que eu falei 4, porque era pra ser 4 pra cima. Não, legal demais, um abraço ao Pedrão lá, né? Obrigado pelas palavras. Eu tô com o Pedro, né? Passou aquela coisa da estreia,
O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, o início do primeiro tempo, né, com aquela marcação mais lineal. A gente estava muito na dúvida, né, as primeiras prévias de escalação era o Pedro fora, e o Pascoal, né, o Zé Elias teve que dar água com açúcar para ele ontem aí e tudo, né, para acalmá-lo. E a gente passou um nervoso à toa, né, Pascoal, porque o Pedro começou jogando, mas... Tá longe de ser o Pedro. Não foi o Pedro ainda, né? Não foi o Pedro. O debochado, diferenciado, faz o gol numa jogada do Varela, que para mim foi uma surpresa. Começou o jogo com o Varela, o Felipe Luiz. Cruzamento muito bom, né? E o Luiz Araújo, para mim, o melhor do Flamengo no jogo. Não só pela assistência, não só pelo gol que ele faz, mas pela contribuição. Ele começa pelo lado esquerdo, que não é a posição que ele fica mais à vontade, tanto é que ele faz o gol jogando na dele, lá pelo lado direito, né? Um bom passe do Jorginho, que também fez uma estreia muito boa, até, não é que me surpreendeu, mas pouco tempo de trabalho com esse grupo, parecia que já estava ali há um tempão, orientando, falando, ditando ritmo, jogando, dá o passe para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Então, assim, é um Flamengo que é muito superior tecnicamente, muito superior ao Esperance. No segundo tempo, tem um momento do jogo que o Flamengo cai um pouco de produção e a equipe adversária cresce, começa a incomodar, rapidamente vem substituições do Felipe Luiz, que aí o Pascoal sorri, né? O Pascoal dá aquele sorriso. Ele olhou para o banco, ô Plata, vem Plata. O Bruno Henrique, vem cá, Bruno Henrique. O Cebolinha, o Michael, assim, tem muitas opções, né, gente? E assim, nessas opções o Flamengo melhora, cresce novamente e toma conta do jogo. 2-0, que dá a liderança. Poderia ser mais? Sei, assim, o jogo mostrou isso pro Flamengo. Passou essa estreia, ganha o jogo, é líder e vai muito inteiro. Acredito que se o Alexandro melhorar, deve voltar para o time na lateral esquerda. Não que o Ayrton Lucas não tenha feito um bom jogo, mas acho que volta. E acho também, é opinião, não é informação, que o Erger pode voltar na lateral direita. Só aí eu já estou falando de 2 mudanças. E acho, aí Pascoal, não fica chateado comigo, que o Pedro não vai começar o jogo contra o Chelsea, não. Eu acho que tem que começar. Acha? Acho, porque precisa de ritmo. Ontem, flagrantemente, o Zé e o Zinho jogaram, eles podem falar muito melhor que eu. Tinha alguns momentos que o Pedro tinha que entrar na área, ele saía. Tinha hora que era pra sair, ele estava lá dentro. Então, assim, é meio desconexo ainda pro Pedro. São 7 meses sem jogar, né, gente? 8 meses sem jogar. Mas é bom ganhar ritmo contra o Chelsea? Melhor ainda. É nesse jogo que você fica valente. É nesse jogo que você vira leão. É num jogo desse tamanho que você fica valente. Ou você acha que é contra o Bala Mistura que ele vai ficar valente? Esperance. Los Angeles. Não, contra o Esperance ele não foi bem. É difícil eu falar isso do Pedro, mas o que eu acho o Pedro um baita jogador. É que ontem ele não foi o Pedro que eu tô acostumado a ver. Aquela bola que caiu, que ele tá meio caído para bater e o goleiro tira de soco, aquela ele dá uma chapada na bola que o zagueiro caiu junto com ele, né? Ele dá uma chapada na bola direto para fazer o gol. Mas aí saiu meio carambolado ali e o goleiro acabou fazendo a defesa. Esse é o primeiro ponto. No segundo tempo, a ideia do primeiro tempo do Varela para segurar o Belaíli, que é o melhor jogador de Esperança é o Belaíli, o aberto lá pela esquerda, né? É o melhor jogador dele. Tanto que o Varela perde 2 bolas na frente, sai 2 contra-ataques. Foi aí que o Zinho falou que o treinador... Ele falou, pera um pouquinho, preciso começar a mexer aqui no doce, porque tá muito mole ali, estão chegando... O cara tá entrando em diagonal, já entrou uma pela esquerda, entrou uma por dentro, chutou 2 bolas no gol. E isso aí pode me trazer problema. Então já foi arrumar um pouco mais o posicionamento e tal. Achei o Jorginho espetacular, gente. O cara chegou a semana passada, entrou no time do Flamengo, que é todo ajustado, e ele realmente jogou, que eu tenha contado, eu não vi nenhum passe errado dele. 90% de acerto. Eu não vi nenhum, eu não vi. Passe facinho, né? E ele não é só passe pro lado. O gol do Luiz Araújo. E ele começa a jogada no primeiro gol. Ele faz a jogada no primeiro gol. Eu achei a atuação dele... Passes certos, Pascoal, de 92 de 99, 93% de acerto. Não, e olha só pelo o vetor.
né? Só vetor para frente, só passe para frente. Você fala negócio de vetor, me dá um arrepio. Por quê? Física? Na escola? Eu já nem lembro mais o que era isso, mas eu só lembro nem da palavra lembra vetor. da palavra que zero no boletim, vinha zero no boletim. Ixi. Isso dava um... Achei que ele fez um grande jogo mesmo. O debochado disparado, o melhor em campo é o debochado. Disparado, lá na frente, disparado. É o debochado. É impressionante o que joga. Isso não. Tá, Zinho, por favor, Pascoal. me defende. Zinho. Ontem, disparado, Ontem. debochado, o melhor em campo. Disparado. Eu gostei bastante do Léo Ortiz também. Eu achei o Léo Ortiz também, quando precisou ali fazer as coberturas ali nas costas do Varela, quando eles tiram, né? Eles preenchem um pouquinho mais o meio campo e soltam o Belaí para jogar ali. Ele foi muito bem, mas assim, acho que num todo o time do Flamengo foi bem. Acho que com exceção do Pedro, que realmente foi um pouco abaixo, mas esse é o dilema. Essa é a grande, diria a Valor, né? Pulgar também foi mais ou menos. Ponto de interrogação, né? Ele está fora de forma ou ele não consegue jogar de acordo com aquilo que o Felipe está tentando colocar no Flamengo? Ele até faz o que o Felipe gosta. A minha pergunta é essa, porque assim... Naturalmente ele faz, ele não é centroavante parado, ele volta para fazer uma... Mas o que o Felipe espera, pelo menos o recado que a gente entende, é que o Felipe espera que a participação do Pedro seja mais intensa, tanto com a bola como sem a bola. Na entrevista coletiva, isso. O Felipe fala, gostei muito do Pedro e do Arrascaeta, que voltaram até a linha da área para nos ajudar. Eu não acho que ele precisa voltar na linha da grande área. Sim. Eu acho que o Pedro e o Arrascaeta, eles devem ficar, no máximo, em cima da linha no meio campo. Porque esses caras só podem... o Pedro só pode correr 50 metros. Você não pode correr 70, 80. Os caras que vão estar atrás lá vão tomar a bola dele. Mas aí eu vou Se ele correr 50 apostar a corrida com os caras, é capaz dele ganhar. Mas a minha dúvida é essa, Pascoal, porque assim... dentro daquilo que o Felipe está passando para a gente em relação à intensidade de jogo, à marcação e tal, essa é a minha dúvida. Será que ele, por exemplo, ele vai tirar o Pedro, e aí provavelmente eu estou com o Zinho também em relação a isso, o vovozinho. Concordando muito com eles. Não, eu estou em relação ao jogo do Chelsea, eu acho que Obrigado, Zé. Eu tô junto com o vovozinho. Ele vai pegar, eu acho que ele deve colocar o Bruno ali, porque é mais combatente, ele consegue marcar, ter uma intensidade maior em marcação, para não estourar lá atrás. Eu prefiro quem faça gol. Para não estourar. A minha preferência é o gol. Eu também prefiro, Eu quero é lá balançar o barbante. A única coisa é que a gente tem que entrar num acordo com o adversário também. Então, deixa já jogar, tem esse... tal, Como diria aquele repórter amigo nosso, já tem aquele diágono. Tem repórter amigo nosso que falava, tem que ter aquele diágono com a bola. Porque hoje nós estamos vendo nesse Mundial uma coisa que assim, todo mundo marca em bloco, todo mundo ataca em bloco. Eu acho que um jogo que me deixou um pouco assim, que eu já falei aqui, que foi em termos do Botafogo, que eu acho que o Botafogo, os dois volantes, o Marlon e o Gregory, fizeram milagre, assim, no sentido de marcar, voltar, recompor e defender a defesa ali, quer dizer, defender não, ficar na frente da defesa, desculpa. E os 4 jogadores ali de ataque ficaram muito atrás, chegou um determinado momento que ficou defesa, o meio campo e um espaço muito grande no ataque. Contra determinados times, você não pode jogar assim. Dentro do cenário do futebol que a gente espera, ou que se joga hoje em alto nível. Contra o Chelsea, você não vai poder defender só com 6 jogadores ou com 5 jogadores. Você vai ter que ter uma presença maior. O Zinho sempre... Eu acho que o vovozinho já escutou isso. Tinha um treinador que falava assim... O time começa marcando lá em cima, centroavante ajuda na marcação, o meia se posiciona de acordo com o centroavante, o volante vai se posicionando de acordo com a posição do meia atacante e a defesa se posiciona ali, né, para justamente fechar os espaços. Porque hoje em dia a questão tática ela está sendo fundamental. Eles abrem mão muitas vezes da qualidade técnica, que é o que o Pascoal está falando em relação ao cara jogar, para poder... Eu ia chegar nesse ponto. Você vê, o Renato abriu mão de um jogador que tecnicamente no Brasil aqui, quando ele entra, ele faz a diferença, porque o Ganso aqui no futebol brasileiro, com a técnica que ele tem, ele consegue sobressair de uma forma assim muito grande. Ele abriu mão para jogar contra um time muito forte fisicamente e deu certo. Nós estamos falando que dos 4 brasileiros, acho que o Fluminense foi o que passou a melhor, fez o melhor jogo. Então, é isso que eu fico em dúvida em relação à questão de qualidade de jogo do Pedro, em relação à intensidade de jogo e aquilo que o Felipe
tá pedindo muitas Tem vezes. que botar ele para jogar, que é para ele adquirir essa condição física, essa situação. Só uma coisinha. Ontem, o Jorginho jogou de segundo volante. O Flamengo jogou com 2 volantes, um lateralmente e o outro. Acho que já pensando também na partida, na próxima Chelsea. partida. O Jorginho, antes do Arsenal, jogou no Chelsea, né? Sim. Vamos já ouvir conheceu o alguma Felipe Luiz coisinha. falando sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. Zinho, eu quero te ouvir. Primeiro, eu, como você, discordo do Pascoal. Acho que o Arrascaeta fez um belo jogo, mas não foi para mim o melhor em campo. Queria que você falasse pegando o gancho... Fala aí o melhor em campo. Eu gostei muito do Luiz Araújo, gostei muito do Jorginho, gostei muito do Léo Ortiz. Eu acho que tem um debate interessante. Acho até difícil pontuar um, para falar assim, incomparável. Como é que você falou? Disparado, debochado. Quem é que ganhou disparado. o melhor? Quem ganhou o melhor em campo no jogo? Eu não sei. Porto e Palmeiras, quem ganhou? Tava escrito. Mas aí Quem ganhou você tá Porto de e Palmeiras? brincadeira, né? Você tá de Foi Estevão, brincadeira. o jogador Essa foi eleição aí, Estevão. Eu não sei como é que tá sendo isso, não. É isso, eu também não. Eu também não. Mas eu só tô usando a meu favor, entendeu? Só tô usando a meu favor. Mas eu trouxe esse tema não para provocar o Pascoal, imagina, eu não faço isso porque o Pascoal é o meu herói. Mas, Zinho, pegando o gancho do Jorginho, dá para debater o Jorginho melhor em campo? Para você, quem foi melhor em campo, vamos falar do Jorginho. Não, vou repetir. O melhor em campo pra mim foi o Luiz Araújo. Ah, bom. O cara fez um gol, deu assistência, marcou, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita. Ele jogou, fez funções diferentes dentro da mesma partida, pelas opções do treinador de mudanças táticas, né? Porque você vê, ele botou o Bruno Henrique começou pelo lado esquerdo, ele foi pro lado direito. Aí o Plata entrou como um centroavante. Depois ele mexeu de novo no time, botou o Michael, aí o Bruno Henrique foi jogar de centroavante, o Plata foi jogar pela direita, ele jogou no lugar do Arrascaeta. O melhor em campo para o Pascoal saiu do jogo, e quem foi fazer a função dele ali pelo meio, fazendo outra função dentro do mesmo jogo, foi o Coringa do Felipe Luiz. O garoto tá num momento muito bom, além de fazer gol e dar assistência, ele exerce funções diferentes dentro da mesma partida por opção do treinador que confia nele. Então, para mim, o melhor em campo ontem do Flamengo foi o Luiz. Né? Para mim foi ele. Agora o Jorginho, muito bom jogo. Para estreia, então, maravilhoso. O Arrascaeta jogou bem, fez um bom jogo. Joga muito mais do que jogou. Porque eu sou fãzaço do Arrascaeta, acho ele diferente demais. Ele é o cara do Flamengo, porque é difícil substituir o Arrascaeta, mas não é por isso que ele vai ser o melhor em todos os jogos. Para mim, ontem, se tiver que escolher um, porque eu sempre vou pelo conjunto, pelo coletivo. O coletivo, para mim, é que vence o jogo. O coletivo faz com que os valores individuais apareçam para o momento final ali da decisão. Mas com um coletivo arrumadinho. O Flamengo estava arrumado, estava organizado. O Flamengo tomou conta do jogo e mereceu a vitória. E tem um jogo fundamental contra o Chelsea. Para muitos, me incluo nessa... Eu tenho a impressão de que o Chelsea jogou economizando. Contra o LA. Jogou economizando. Jogou, engatou, botou na terceira marcha, sabe como é que é? Não precisou da quarta, da quinta, se a Fórmula 1, nem sei quantas marchas tem. É isso, nação, pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo. A vitória de ontem contra o Esperança. Arrascaeta, Luiz Araújo, bastante elogiado. Léo Ortiz também joga muita bola. Jorginho, que estreou pelo Flamengo ontem, já deixando uma boa impressão. O torcedor gostou bastante do que viu ontem, né? A partida que o Jorginho fez. Craque, joga muita bola, e o torcedor gostou demais, né, da partida do Jorginho,
e eu acredito que ele vai melhorar, né, a cada jogo, a cada partida. Mas é um cara muito inteligente, né, jogador muito inteligente, que precisa ali de pouco tempo, né, para já se entrosar com seus companheiros, e isso foi mostrado em campo ontem contra o Esperance. Agora vai focar na partida contra o Chelsea, próximo adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Já vai ser um adversário bem mais difícil, né? Um jogo bem mais duro para o Flamengo, mas dá sim para buscar a vitória contra o Chelsea. O Flamengo tem um baita de um elenco excelente, elenco, bons jogadores, e eu acredito que dá sim para jogar de igual para igual contra o Chelsea. É claro, né, que vai ter mais dificuldades do que foi contra o Esperance. O Chelsea tem jogadores bem mais qualificados, né? O elenco nem se compara com o time do Esperance, mas o Flamengo também tem bons jogadores, então tem tudo para ser um grande jogo, né? O jogo mais difícil para o Flamengo do grupo vai ser essa partida contra o Chelsea. O torcedor já aguarda aí, né? Ansioso, já está na expectativa para essa partida. Inclusive, já deixa aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo, né? A sua expectativa aí, está confiante, acreditando que o Mengão vai fazer uma boa partida contra o Chelsea? Já deixa o seu palpite aqui nos comentários, né? O seu comentário também, a sua expectativa para esse jogo no próximo, né, dessa semana, né? Se não me engano, na quinta ou na sexta-feira, se não me engano, é o próximo confronto do Flamengo no Mundial de Clubes, Flamengo e Chelsea. Mas ontem o Flamengo deixando boas impressões, fazendo uma boa partida e vencendo, né, na estreia, e isso que é o mais importante, né? Vencer, começar já vencendo, isso é muito importante, estrear com o pé direito. O jogo do Flamengo vai ser na sexta-feira, às 15 horas da tarde, Flamengo e Chelsea, pelo Mundial de Clubes, né? Segunda rodada do Flamengo, do segundo jogo do Flamengo no Mundial de Clubes. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.